Aleluia, quero saudar o povo de Deus nessa tarde com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus, é uma alegria, um privilégio estar aqui nessa tarde, adorando o nome do Senhor juntamente contigo, meu irmão, minha irmã, que se dispôs um tempo dessa tarde, dessa semana, para estar aqui adorando o nome do Senhor. E já de imediato, eu vou te pedir para você abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 11, versículo 29 e 30. Gênesis capítulo 11, versículo 29 e 30. Depois nós vamos ler outro conjunto de versículos, que será no capítulo 21, mas no início 11, 29 e 30. Enquanto você procura, quero externar minha gratidão por estar aqui na tarde com Deus, por poder estar aqui ministrando uma palavra que creio que será algo direcionado do coração de Deus para a tua vida, para a tua alma nessa tarde. Louvar a Deus pela vida do nosso pastor Jaime Júnior, obrigada por confiar no nosso ministério, pela vida do nosso líder da Tarde com Deus, evangelista Denison, Deus te abençoe. E na pessoa do meu esposo, Isaac, eu quero cumprimentar os demais obreiros, amigos, que Deus abençoe a vida de vocês. E não posso esquecer da Michele, que me estendeu o convite. Obrigada, amiga. Deus te abençoe e continue prosperando e abençoando o teu ministério. Vamos ler então capítulo 11, versículo 29 e 30. A palavra do Senhor vai nos dizer: então tomaram Abrão e Naor mulheres para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai. O nome da mulher de Naor era Milca, filha de Arã, pai de Milca e pai de Isca. E Sarai, por ser estéril, não tinha filhos. Capítulo 21, versículo 1 e 3. Capítulo 21, versículo 1 ao 3. E o Senhor visitou a Sara como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha dito. E concebeu Sara e deu a Abrão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha falado. E Abraão pôs no filho que nascera, que Sara lhe deu, o nome de Isaque. Pode tomar assento, glorificando e exaltando o nome do Senhor, amém? O teu glória a Deus, o teu aleluia não me atrapalha, mas exalta o nome daquele que vive, que reina, já está aqui neste lugar. Então você tem toda a liberdade, meu irmão, pode adorar, pode glorificar, nós estamos aqui para isso, aleluia. Queridos irmãos, a leitura que nós fizemos, ela retrata, podemos dizer que um dos momentos mais milagrosos do Antigo Testamento. Sabemos que o Antigo Testamento aborda muitos milagres, muitas coisas grandiosas e maravilhosas que o Senhor fez. Mas o que nós fizemos leitura e menção agora, para mim, é uma das histórias mais lindas e mais milagrosas que o Senhor realizou no Antigo Testamento. Nós estamos falando acerca do nosso pai da fé, Abraão, e de sua esposa Sara. Como nós fizemos menção aqui no versículo 29 do capítulo 11, Sara era estéril, não podia gerar, não podia ter filhos. Mas se você for folhear Gênesis capítulo 12, versículo 1 e 2, você vai ver o Senhor falando com Abraão. O Senhor diz a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e far-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Aqui nós começamos a perceber que se inicia a trajetória da promessa na vida de Abraão. E quando a trajetória da promessa na vida de Abraão se inicia, Abraão já tinha aproximadamente a idade de 75 anos. E sua esposa Sara, que outrora era chamada de Sarai, tinha aproximadamente 65 anos. Uma diferença aproximada de 10 anos. Mas entenda, irmãos, que toda a promessa a ser realizada, muitas vezes nos custa a fé sendo provada. Pois não é fácil nós crermos numa promessa quando tantos anos se passam e tudo que Abraão enxergava era insatisfação.
não se sentia preenchido, ele se sentia cansado, oprimido, se deparando com um sonho, ficando cada vez mais distante. Porém, Abraão permanecia fiel ao Senhor, mesmo diante de tanta tristeza. Aleluia. Abraão permanecia fiel ao Senhor, mesmo vendo seu sonho ficando distante, mesmo vendo o tempo se passando e nada acontecendo. Aleluia. Porque a vida do cristão que espera no Senhor, ela é assim. A fé pode até oscilar, mas ele permanece de pé, porque a fidelidade do Senhor, ela é muito maior do que qualquer dúvida humana. Aleluia. Aquilo que o Senhor nos entrega, nos fala, nos promete, é muito maior do que qualquer dúvida, qualquer ansiedade, qualquer preocupação. Aleluia. E assim Abraão permaneceu fiel ao Senhor, mesmo diante daquele cenário, que ele via o tempo se passar e nada acontecia, nada se procedia. Só que no capítulo 15, versículos 5 e 6, o Senhor, vendo o coração aflito de Abraão, ele reafirma a promessa com o seu servo. Ali o Senhor reafirma o compromisso feito a Abraão em meio a um momento turbulento, de angústia, trazendo novamente paz ao coração do seu servo. Porque Abraão chega a questionar ao Senhor: Senhor, será que o meu servo, Eliezer, será o meu herdeiro? Para que você entenda, na época, se o casal não concebesse um filho para ser seu herdeiro, ele poderia adotar um servo. Este servo cuidaria deles até a velhice, e após o falecimento do casal, o servo se tornaria herdeiro de seus bens. E Abraão chega a questionar o Senhor: Senhor, será que Eliezer, meu servo, vai ser o meu herdeiro? Não era projeto de Abraão. Não era o sonho de Abraão isso. Mas algo que me fascina, que me encanta, que também não era o sonho de Deus para a vida de Abraão. O Senhor tinha promessa na vida daquele homem. Tinha promessa na vida daquela mulher. E no versículo 5 e 6 do capítulo 15, o Senhor afirma mais uma vez, diz a ele: olha agora para os céus e conte as estrelas, se é que podes contar. E disse-lhe: assim será a tua descendência. E aqui no versículo 6 me encanta, pastor Jaime, porque tem algo que entrou dentro de mim, que eu quero compartilhar com você. É que no versículo 6 diz que ele creu no Senhor. Aleluia. E imputou-lhe isso por justiça. Você sabe o que quer dizer isso? O Senhor se agradou da fé de Abraão. Quer dizer, assim será feito. O meu servo creu no que eu falei. Aleluia. Só que aqui temos um porém. Depois de uma fé declarada no capítulo 15, no capítulo 16 também nos mostra que ter a fé declarada não significa que não vai ter uma pressão no caminho. Porque fé declarada, irmão, ela não elimina uma tensão prolongada. Já vou explicar para você. Depois da promessa que o Senhor faz a Abraão, promete: conte as estrelas, né? Assim será a tua descendência, muito numerosa. A Bíblia diz que em Gênesis capítulo 16, versículo 2, Sara, sua esposa, apresenta uma proposta a Abraão. Sara diz a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva. Só que perceba algo bem profundo aqui, meus queridos. Ela não estava negando a promessa do Senhor. Só que ela estava tentando viabilizar o que o Senhor tinha prometido. Ela estava tentando melhorar a própria vida. Ela estava tentando apressar aquilo que o Senhor tinha prometido. Na época, para você entender o contexto, se o casal não optasse por ter um servo que cuidasse de si até o seu falecimento e virasse herdeiro, também poderiam tomar uma serva como esposa, ter um filho, e depois este filho passaria a ser filho legítimo do casal. E assim Sara faz, apresenta a proposta para Abraão. Sara não estava dizendo que Deus não falou,
mas com a atitude que ela faz, que ela apresenta, ela talvez estava dizendo assim, ó, o Senhor prometeu, mas talvez não é por mim que vai acontecer. Talvez é de outra forma, porque até agora nada aconteceu. Talvez é assim, talvez é daquele jeito. Aleluia. O tempo havia passado, o ventre de Sara continuava vazio, a promessa parecia distante. E Sara apresenta Agar, sua serva, ao seu esposo, como meio de cumprir aquilo que o Senhor tinha prometido. Não foi rebeldia, foi ansiedade disfarçada de estratégia. Aleluia. Foi o coração cansado dizendo, se Deus prometeu, eu preciso fazer alguma coisa. Deus falou que vai acontecer, eu vou lá dar o meu jeitinho. Eu vou lá fazer do meu jeito. Vou lá apressar as coisas. Será que Deus está atrasado? Só que algo me fez refletir aqui muito forte, irmãos. É que a voz de Sara tinha peso dentro da casa dela. Aleluia. O texto diz que ouviu Abraão a voz de Sara. Ele ouviu, ele concordou, ele aceitou. Aleluia. Eu quero falar contigo nessa tarde, mulher de Deus que está aqui. Você tem um peso espiritual dentro da tua casa. As tuas palavras constroem a atmosfera, o teu posicionamento define direção. A tua postura influencia decisões. Por isso que a Bíblia rebate muito sobre a vigilância. Aleluia. Porque quando a mulher está alinhada com as coisas de Deus, ela se torna coluna. Mas quando age movida por medo, por pressa, por insegurança, ela pode tocar em áreas que Deus ainda está trabalhando. Aleluia. Deus não se atrasou. Deus não está atrasado. Aleluia. Deus não esqueceu do que Ele prometeu para ti, para a tua casa. Talvez o Senhor ainda está tratando coisas lá dentro que precisam ser tratadas antes que a bênção chegue. Porque algo que eu aprendi nessa trajetória é que às vezes nós queremos muito algo que pedimos para o Senhor e nós não entendemos que nós não estamos preparados ainda para receber aquilo. Não adianta de nada você receber aquilo que o Senhor tem para você se você não estiver preparado. Vai bater na sua mão e vai cair. Mas quando o Senhor te prepara para a bênção, é eterno, é constante, é duradouro. Respeite o processo, respeite o que o Senhor tem feito na tua casa, na tua vida, no trabalhar dele. Aleluia. Talvez essa palavra seja um pouquinho mais dura aqui nessa tarde. Mas eu creio que o Senhor quer falar contigo aqui, aleluia. Essa tarde o Senhor levantou aqui mulheres e homens de Deus para ouvir essa palavra, aleluia. Para te dizer que eu estou trabalhando no teu interior. Eu estou trabalhando no teu esposo. Eu estou trabalhando na tua esposa que era para estar aqui, ela não está. Eu estou trabalhando nos teus filhos, se acalme. Não te apresse. Confia no Senhor. Não faça como Abraão, que disse que cria e depois cedeu às facilidades. Se você crê naquilo que o Senhor já depositou sobre as tuas mãos, ora, espere e confie na palavra dele. Aleluia. Glória a Deus. Agir no tempo errado, agir do nosso jeito, pode gerar consequências. Sara entrega Agar para Abraão. Agar fica grávida. Só que algo muito chato, muito triste acontece. Sara é desprezada dentro da própria casa pela sua serva. Agar se ensoberbece, fica cheia de si, porque ela conseguiu gerar e Sara não. E Sara sofre desprezo dentro da própria casa. A Bíblia nos diz que Sara é desprezada por Agar, Agar se ensoberbece. Aí você percebe que aquela que teve a ideia, agora sofre as consequências da própria proposta.
aquela que propôs, está sofrendo as consequências dos próprios atos. Ela passa por constrangimento, passa por comparação, por desprezo. Aí eu entendo que aquilo que pode ser gerado na pressa, também pode ser gerado dor. Aquilo que queremos fazer do nosso jeito e não do jeito de Deus, pode gerar problemas, gerar angústias, desavenças, aleluia. Não é mais tempo de você colocar as tuas mãos. Não é mais tempo de você fazer do seu jeito. Nessa tarde eu quero te convidar a depositar os teus sonhos diante do Senhor. Eu te convido nessa tarde, aleluia, depositar diante de Deus aquilo que arde dentro de ti. Aleluia. Veja que a ansiedade de Sara provocou frustração dentro do próprio lar dela. Só que cuide que nem tudo é ansiedade. Às vezes é o diabo soprando no teu ouvido que não vai acontecer, querendo anular as promessas do Senhor na tua vida, querendo anular aquilo que o Senhor já te falou que vai acontecer. Ainda vindo para cá, contei uma experiência para o meu esposo, que ontem eu estava olhando o celular e apareceu um vídeo de algo muito lindo, algo que eu falo para ele que eu desejo muito viver. E quando eu vi aquele vídeo, falou de forma audível, eu disse para ele de forma audível, como alguém tivesse soprado no meu ouvido. Disse assim, ó, você nunca vai viver isso. Só que na hora eu pensei assim, ó, é as minhas ansiedades? Porque entendo que o que eu prego aqui hoje para você, eu estou pregando para mim. Eu disse, é as minhas ansiedades, porque eu quero muito e ainda não chegou o tempo. E eu quis me entristecer com aquilo que soou no meu ouvido. Só que na mesma hora que eu quis me entristecer, o Senhor falou no meu ouvido, repreende porque não é ansiedade. Aleluia. Repreende essa voz que está dizendo que não vai acontecer. Repreende essa circunstância que diz que é impossível. Aleluia. Irmão, entenda que Sara e Abraão puderam gerar o seu filho após 25 anos que a promessa havia sido liberada sobre a sua vida. 25 anos. Mas apesar das suas recaídas, das suas quedas, eles não deixaram de crer naquilo que o Senhor tinha. O momento de dúvidas chegaram. O livro de Gênesis fala muito isso. Momento de preocupação, ansiedade. Mas eles nunca deixaram de crer que o Senhor tinha falado. Você está disposto a esperar o tempo que Deus estabeleceu sobre a tua vida? Você está disposto a fazer do jeito que Deus estabeleceu sobre a tua casa? Aleluia. Aleluia. As coisas no tempo de Deus produzem paz. Mas as coisas fora do tempo dele produzem confusão. Entenda que decisões ansiosas, meus irmãos, tendem a criar ambientes que o Senhor nunca planejou para a tua vida. Decisões ansiosas causam isso. Mas quando Deus faz, Ele acrescenta, Ele não traz desgosto. Ele não responde à tua ansiedade, Ele responde ao seu plano perfeito, aleluia. Ele não se move pela pressão do tempo, mas responde pela plenitude dele. Porque Deus, quando Ele age, meu querido, não é improviso, é cumprimento de promessa, aleluia. É cumprimento daquilo que Ele já estabeleceu sobre a tua alma, sobre o teu coração, aleluia. Eu prego aqui nessa tarde para mulheres de Deus, mas eu também prego para homens de Deus que estão aqui, aleluia. Não permitem que a pressa fale mais alto que a promessa. Não permita que o medo conduza o que Deus já direcionou para você. Porque quando você se posiciona em
Deus, o lar ele vai encontrar equilíbrio. E quando o lar encontra equilíbrio, o Senhor encontra um ambiente perfeito para cumprir a promessa dele. Aleluia. É tarde de restabelecer a tua fé diante do Senhor. Aleluia. É tarde de você firmar a tua fé no Senhor. Talvez você adentrou aqui nessa tarde dizendo: mas irmã Marciele, eu nem tenho mais esperança. Eu vim porque me convidaram. Eu vim hoje à tarde aqui porque eu já estou acostumada a vir no culto tarde com Deus. Só que enquanto você adentra com o coração frustrado aqui dentro, o Senhor vai entrar com cura na tua alma aqui nessa tarde. E os teus sonhos serão revigorados diante do Senhor aqui, aleluia. Irmão Denison vai ter que abrir mais espaço para testemunho aqui. Vai gerar testemunho tarde com Deus. A partir de hoje eu creio que o Senhor vai estar renovando corações aqui. Se você crê, você vai levantar a mão. Se você tem sonho diante do Senhor, você vai levantar a mão, aleluia. O Senhor vai cumprir o que Ele prometeu, aleluia. Ele vai fazer o que Ele te disse, aleluia. Respeite o processo. Pede para o Senhor fortalecer a tua alma, fortalecer a tua fé, aleluia. Fortalecer teu espírito, enfraquecer a tua carne, aleluia. Eu creio no mover do Senhor sobre a tua vida nesta tarde, aleluia. Abraão tem um filho, mas ainda não era o filho que o Senhor tinha prometido à vida dele. Teve um filho por intermédio de sua serva Agar, aleluia. Só que no capítulo 18 Deus fala novamente com Abraão. E Ele confirma mais uma vez a sua promessa e ressalta: daqui 1 ano a tua esposa vai conceber um filho. Aleluia. Só que algo meio ousado, eu posso dizer assim, aconteceu. Sara ouve o Senhor fazendo a promessa mais uma vez a Abraão. E quando Sara ouve, Sara ri da promessa. Entenda, meus irmãos, que o riso de Sara não era apenas incredulidade, mas ali também havia cansaço. Havia marcas, havia uma fé que tinha sido atravessada por anos de espera e nada tinha acontecido. Aleluia. Nós estamos falando de uma mulher que ouviu promessas, caminhou com Deus, ficou do lado do seu esposo Abraão. Só que o tempo passou e nada acontecia. O ventre daquela mulher continuava vazio. Quantas mulheres temente ao Senhor são fiéis, permanecem na casa do Senhor, servem ao Senhor, só que em silêncio já deixaram a esperança morrer há muito tempo. Quantos homens de Deus estão sentados aqui nesses bancos, servem ao Senhor, pregam a palavra do Senhor, mas a fé já foi frustrada há muito tempo. Aleluia. Antes de tudo isso, o Senhor já havia dito para Abraão: conte as estrelas, assim será a tua descendência. Quando o Senhor já fala isso, você já vê que a promessa não era pequena, ela era incontável. Ela era gigante, ela era enorme. O que é incontável, você sabe o que é incontável? Já tentou contar algo incontável? Não tem como. Aleluia. O riso de Sara revela dúvida. Será que vai acontecer? Aleluia. Ela diz: como eu, depois de velha, poderei gerar? Irmã, Sara já estava beirando aos 90 anos quando isso acontece. Você já imaginou você, mulher que está aqui com 90 anos tentando gerar? Já imaginou você, homem, com quase 100 anos, que era a idade de Abraão, tendo um filho? A lógica diz que é impossível, só que aí que está, porque a pergunta de Sara, como eu poderei gerar, revelou a soberania do Senhor. Porque o Senhor chega para Abraão e diz assim, ó: por que Sara riu?
E há algo lindo que o Senhor fala aqui nessa passagem, que entrou no meu coração, que Ele diz: por acaso há algo impossível ao seu Senhor? Aleluia. Eu não sei qual é a questão que você adentrou aqui hoje, mas o Senhor está te questionando: há algo impossível para mim? É algo impossível para mim? O Senhor está te dizendo. Aleluia. Eu te convido a fechar os teus olhos por 5 segundos, rapidinho. Começa a colocar diante do Senhor isso que arde no teu peito. Se é ministerial, se é material, se é saúde, eu não sei. O Senhor está dizendo: porque ainda está duvidando, servo meu, serva minha? Porque insiste em limitar o meu poder diante da tua fraqueza? Acaso há algo impossível para mim? Eu sei que o teu cenário é desfavorável. Eu sei que o tempo parece longo. Eu sei que humanamente já não há mais recursos, aleluia. Mas é exatamente assim que eu trabalho. É no improvável que eu me manifesto, é no impossível. É quando a tua força se acaba que o meu poder se aperfeiçoa, aleluia. Hoje eu estou te lembrando daquilo que eu te prometi. Hoje eu estou reatando a aliança do que eu te prometi. Eu não me esqueci. Quem esqueceu foi você. Quem esqueceu foi você. Pare de esquecer aquilo que eu já tenho tempo determinado para realizar. Aleluia. Não limite o poder do teu Deus. Não me limite as promessas do teu Deus diante do teu cenário desfavorável. Aleluia. O Senhor fala para Abraão: daqui 1 ano a tua esposa vai gerar. Aleluia. Só que você observa que não era mais uma promessa solta. Abraão, você vai ser, sua descendência vai ser próspera, sua esposa vai gerar. Não. Nós estamos falando de uma promessa com data marcada. Aleluia. Deus, Ele não trabalha só com a intenção, meus irmãos. Ele trabalha com tempo determinado na tua vida. A Bíblia nos fala que o Senhor não mente. Ele não volta atrás. Ele é imutável. O problema é que quem esquece, quem duvida somos nós, por não querer respeitar o tempo do Senhor. Outrora, pregando aqui nesse altar, eu fiz um questionamento e eu volto a fazer esse questionamento. Se o Senhor tivesse cumprido tudo que você pediu no seu tempo, do seu jeito, hoje, onde você estaria? Quantas vezes você pediu algo para Deus, não veio no tempo que você queria, mas quando aconteceu você entendeu? Você viu que o tempo foi perfeito? Você percebeu que se tivesse acontecido lá atrás não ia dar certo? Eu e meu esposo levamos 5 anos para comprar a nossa casa. Pode perguntar para ele aqui, ó. Tá aqui, ó, do lado do pastor Jair. Pergunta para ele como é que era a minha angústia desde o 1º ano de casada para comprar uma casa. Nós tentamos comprar uma casa 4 vezes. De chegar na frente do contrato do gerente do banco e não dá certo. 4 vezes. E numa tarde eu ajoelhei meu joelho e disse assim para o Senhor: a partir de hoje não é mais do meu jeito, é do teu. A partir de hoje eu não faço mais do meu jeito, será do teu, Senhor. Testemunho é longo, mas em 30 dias você fez uma reviravolta na nossa vida. Em 30 dias eu recebi um WhatsApp: vem aqui conhecer. Ainda disse para o meu esposo: não vamos, não, a intenção agora. Ele disse: vamos, o que custa a gente lá conhecer? Saí de lá de contrato assinado, basicamente. E a fé foi mais adiante, né, irmão Isaac?
Porque nós entregamos nosso apartamento de aluguel sem nem ter assinado com o banco, não sabíamos nem se ia ser aprovado. E o Senhor cumpriu. Nós éramos de Canoas e hoje residimos em Gravataí. Nós entendemos o porquê desses 5 anos nunca aconteceu, nunca realizou. Porque nós estávamos indo para um lado e o Senhor queria fazer diferente, era do outro. O Senhor queria nos levar para de uma outra forma. E se vocês soubessem tudo que nós temos vivido desde que viemos morar em Gravataí, você entenderia que o processo do Senhor é perfeito. O tempo do Senhor é perfeito, é alinhado, é estratégico. Aleluia. A promessa, meu irmão, pode ser tardia aos nossos olhos, mas nunca está atrasada. No calendário do céu, o tempo determinado é o lugar onde a incredulidade é tratada, a tua ansiedade é alinhada e a tua fé é amadurecida. Deus está trazendo amadurecimento aqui nessa tarde. Aleluia. No capítulo 21, versículo 1 e 2, o Senhor cumpre a promessa na vida de Abraão e de Sara. Versículo 1 e 2 diz: o Senhor visitou a Sara como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como havia prometido. Sara concebeu e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe falara. Aleluia. O Senhor está dizendo para você aqui nessa tarde: existe um tempo determinado para aquilo que eu tenho para ti. Não viva como se estivesse esquecido, quando eu já até marquei o dia de fazer. Aleluia. Te coloca de pé comigo. Ainda no capítulo 21, Sara diz: e Deus me deu motivo para sorrir. O Senhor está devolvendo o riso para você aqui nessa tarde. Frustrações caíram por terra. O grupo já pode se preparar, por favor. Frustrações caíram por terra aqui hoje. Hoje o Senhor renova a aliança que Ele tem na tua vida. Hoje Ele restabelece uma fé consolidada no teu interior. Glória a Deus, aleluia. E eu quero fazer um convite talvez ousado, mas para você que entendeu essa palavra aqui nessa tarde, não precisa ter vergonha. Tenha vergonha de sair daqui vazio. Mas para você que entendeu que precisa que a sua fé seja fortalecida, para você que entendeu que precisa que a sua esperança seja restaurada, o Senhor quer nessa noite tocar na tua alma e curar essa ferida que o tempo te causou.